proximidade das férias de final de ano desperta o desejo de viajar, mas nem todos os brasileiros se preparam financeiramente para isso. Quais serão as melhores dicas para quem quer se programar para as férias? Sobre o assunto, converso agora com a coach de finanças e negócios, Luciana Fiô. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Natasha, e você? Também. Luciana, o que é possível fazer nesses últimos 4 meses do ano? Como se programar para curtir as férias de final de ano? Então, eu preciso fazer muita coisa e coisas simples, coisas fáceis que às vezes a gente deixa de fazer e acaba não curtindo o final do ano do jeito que a gente quer. Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o lugar, né, o que a gente quer fazer nas férias e transformar essa viagem num número. Às vezes a gente diz para nós mesmos que a gente não vai conseguir fazer uma viagem porque não tem dinheiro para isso, mas a gente não chegou a transformar num número. A gente não sabe quanto precisa, a gente só vê nossas finanças meio enroladas e acha que não tem dinheiro. Então a primeira coisa é transformar num número. Então, se é uma viagem, eu vou para o Nordeste, tal, quantos dias, vou com quem, em que lugar eu vou ficar, e aí eu transformo num número, eu vou precisar de X mil reais para isso. Ou se é alguma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, também, assim, quanto que eu vou precisar. Inclusive, tem até uma dica, assim, nessa dificuldade de transformar num número, tem um site chamado Quanto Custa Viajar, quantocustaviajar.com.br. Lá você consegue ver valores assim, de hospedagem média, alimentação, nos principais destinos do mundo. Então, a primeira coisa é transformar em número, senão a gente não consegue organizar as finanças para realizar essa viagem. Claro, nossa, que bacana a dica. E depois das férias, né? Como não se endividar pós-férias? Então, depois que a gente transforma essa viagem num número, o ideal é a gente se antecipar e se organizar para não ficar com gastos depois da viagem. Né? Faltam aí alguns meses e esse tempinho que a gente tem até o final do ano dá tempo da gente se organizar. Então, a viagem vai ser uma prioridade, a gente vai dar uma olhada nas nossas finanças, analisar quanto que a gente ganha, tem muita gente que nem para ver isso, então assim, quanto que está entrando de dinheiro para mim todo mês e quanto que está saindo. E aí eu vou analisar nesse quanto entra e quanto sai, o quanto que eu posso destinar cada mês e guardar um pouco para já quitar as coisas da minha viagem. Então, se eu transformei num número, esse número, por exemplo, é 4 mil reais, eu sei que de hoje até o dia da viagem eu preciso de 4 mil reais. Então, de que forma que eu posso me organizar para antecipar algumas coisas, para não deixar para ficar pagando a viagem depois da viagem? E uma outra dica importante é o seguinte, se eu vou guardar todo mês, é legal que eu guarde em algum investimento que renda todo dia. Isso é uma dica importante. Colocar, por exemplo, eu vou guardar todo mês uma grana, uns 500, 800 reais, e aí eu vou guardar na poupança. Mas a poupança não rende todo dia, ela só rende no aniversário, a cada 30 dias. Então eu não vou aproveitar ao máximo essa rentabilidade e que na poupança ela nem é das melhores. Então um investimento como, por exemplo, um Tesouro Selic, pode ser uma boa opção para eu guardar um dinheiro de hoje até dezembro para fazer minha viagem de férias e deixar esse dinheiro rendendo todo dia. Legal. Então, quer dizer que o planejamento com antecedência é o segredo? Sim, com certeza. E é interessante também a gente descobrir até o que sai mais barato se eu antecipar. Né? Passagem, hospedagem, isso corresponde a 50% do valor da viagem. Então, passagem e hospedagem são coisas que se eu antecipar sai mais barato. Mas dependendo do lugar que eu vou, algumas coisas ficam mais barato na hora. Então, algum passeio que tenha desconto. É importante eu pesquisar até em blogs de viagem, ler relatos de outros viajantes para descobrir o que eu preciso antecipar e o que eu posso deixar para pagar na hora. Mas, de qualquer maneira, isso já é um planejamento. Mesmo que eu vá pagar na hora, eu já me planejo antes para separar aquele dinheiro para pagar na hora. Então, planejamento, antecipação é a chave. Ótimo. E qual que é o tempo indicado para que a pessoa consiga se programar e consiga viajar sem maiores problemas? Então, isso vai depender um pouco desse número que a viagem se transformou, né? Como eu falei na primeira dica, assim, transforme sua viagem num número. E aí você vai olhar para suas finanças e analisar quanto entra, quanto sai, quanto que eu posso guardar por mês. Se eu ainda não estou conseguindo guardar muito por mês a ponto de juntar e fazer essa viagem, eu posso, por exemplo, trocar alguns gastos. Eu não digo nem eliminar,
Eu digo trocar porque eu estou trocando pela viagem, né? Então, por exemplo, eu vou cortar a academia. Não estou cortando a academia. Eu estou cortando a academia nesses meses e vou, de repente, correr na praia ou no parque, mas eu estou trocando pela minha viagem. O dinheiro da academia, eu então vou guardar. Então, é muito relativo eu dizer quanto tempo eu precisaria. Depende, primeiro, do número que representa a viagem, então, né, para que lugar eu vou e aí quanto eu vou precisar. Depende da minha capacidade de guardar dinheiro e depende também da minha criatividade, tanto para trocar algumas despesas, né, deixar de fazer alguns gastos em prol da viagem, quanto também para aumentar a minha receita. Muitas pessoas são profissionais liberais, ou têm um pequeno negócio, ou mesmo conseguem fazer algum trabalho extra, ter uma renda extra. Isso também vai potencializar assim, o quanto que eu posso guardar. Então, algumas pessoas vão conseguir se organizar em 2, 3 meses e já podem ter o dinheiro para a viagem que querem fazer. Outras talvez precisem de um pouquinho mais de tempo. Então, o tempo depende muito da sua capacidade de planejamento. Falamos agora com a coach de finanças e negócios, Luciana Fiô. Obrigada pelas dicas e pela atenção com a Jovem Pan. Muito obrigada, eu que agradeço e ótima viagem para todo mundo.